Olá pessoal, boa noite para vocês, boa tarde, um excelente dia, independentemente do horário que você está assistindo essa aula. Estou aqui para a gente inaugurar mais um encontro do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. E nesta aula de hoje, nós vamos tratar de temas que vão mexer com o bolso do candidato. Falaremos sobre limite de gastos de campanha, falaremos sobre recursos próprios, se é possível que um determinado candidato use recurso do seu próprio bolso, ou seja, aquele recurso que não é oriundo de uma doação, não vem de partido político. Então é quando o candidato utiliza recursos próprios de campanha. Se é permitido, existe um limite? Quais parâmetros que nós precisamos observar para o estabelecimento desses limites de gastos e também de recursos próprios de campanha? Tudo isso é tema do nosso encontro de hoje. E eu quero já antecipar para vocês que diariamente, todos os dias, estou publicando lá no meu canal do Instagram, @professorbrunoeleitoral, dicas diárias de direito eleitoral e também em relação às eleições 2022. Então, não percam esta oportunidade de conferir diariamente informações que vão te auxiliar no dia a dia eleitoral e no dia a dia da campanha. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos então começar o nosso encontro de hoje. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês a fonte, de onde que nós estamos tirando as informações do encontro de hoje. E tudo que nós falamos durante a aula, que falarmos nas próximas aulas também, a gente tira da legislação e principalmente das resoluções que vão encabeçar as eleições do ano de 2022. Então a resolução de hoje, que é o nosso berço, é o que nos abraça para a aula de hoje, é a resolução 23.607 de 2019. E essa resolução, ela trata de diversos temas, mas basicamente é sobre arrecadação, gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos, e também é a resolução que vai te ajudar na prestação de contas. Então esses são os temas dessa resolução, e a aula de hoje, que trata sobre limite de gastos, a gente bebe muito desta resolução para a confecção de toda esta aula. Tudo bem? Para a gente poder começar, hoje é mais um perguntas e respostas. A primeira pergunta é a seguinte: quem é que define o limite de gastos? Então, nós temos que compreender que para cada cargo será estabelecido um limite. Para cada cargo será estabelecido um limite de gastos. Antigamente, esse limite ele era estabelecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Com o tempo, tudo mudou. Hoje nós temos uma divisão. Primeiramente, nós temos aqueles que vão definir o limite de gastos. Qual é o limite? Qual é o teto para poder gastar para determinado cargo? Essa definição hoje, ela é realizada pelo próprio Congresso Nacional, pelo próprio Poder Legislativo, para sermos mais responsáveis aqui. Então, o próprio Poder Legislativo, a própria Câmara dos Deputados, vai criar uma lei que vai contemplar qual é o limite de gastos para aquela campanha eleitoral, para aquela eleição propriamente dita. Então, para as eleições de 2022, o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, vai definir em lei qual será o limite de gastos. Antes, tanto o TSE criava a lei, quanto publicava a lei que definia esse limite de gastos. Pois bem, agora nós temos essa divisão. Quem define é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, portanto, definirá em lei. E quem publica esse limite de gastos
é o TSE. Então há aqui agora uma divisão. Então, primeiramente, nós temos a definição em lei pelo Congresso Nacional. Nós temos ainda a divulgação, e essa divulgação é o TSE. Então, cada um agora faz a sua parte. Você deve estar se questionando, tá, mas existe um prazo para que isso aconteça? Para que haja, então, essa publicação pelo TSE, em virtude da campanha eleitoral, vamos dizer que a escolha dos candidatos que ocorrem durante o período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, e a campanha eleitoral já começa ali no dia 16 de agosto, existe um prazo para que o TSE publique, dê publicidade para esse limite de gastos? E a resposta é sim. Então, quando a gente fala de prazo, vejam, a presidência do TSE, então a responsabilidade aqui é do presidente do TSE, né? A presidência propriamente dito. Então, a presidência do TSE publicará uma portaria, então é por meio de uma portaria, que é um ato normativo interno, né? Então, lá dentro do TSE, nós teremos a publicação de um ato por meio de uma portaria até o dia 20 de julho do ano das eleições para divulgação dos limites de gastos de campanha. Ok? Então, vamos lá. Muito cuidado aqui. Qual o prazo para a publicação dos limites? Até 20 de julho. Até 20 de julho. Deste modo, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu falo de prazo, a gente precisa observar que a campanha eleitoral propriamente dita, com publicações eleitorais, com propaganda eleitoral, começa no dia 16 de agosto. Mas antes disso, nós temos um evento, um momento muito importante para a campanha eleitoral, que é o momento de escolha dos candidatos, de deliberação por parte dos candidatos, por parte dos partidos, escolhendo seus candidatos para as urnas. Aquele que vai representar aquele partido político de fato para a urna. Bom, a presidência do TSE, então, ele publica-se uma portaria até o dia 20 de julho para a divulgação dos limites de gastos de campanha. E esses limites de gastos precisam ser, de fato, publicizados até o dia 20 de julho, porque mesmo que a campanha eleitoral comece no dia 16 de agosto, entre o dia 20 de julho a 5 de agosto, existem as convenções. Pode ser que um partido político já escolha os seus candidatos, que até então são chamados de pré-candidatos, que já escolham os seus candidatos e realizem uma convenção já no dia 20 de julho para acelerar a campanha. Tá? Então, por isso que essa publicização aqui ela é feita até o dia 20 de julho. Tudo bem? Pois bem, avançando aqui, nós temos o seguinte questionamento. Nas eleições majoritárias, existe um limite para o titular e um para o vice? E aí? Será que existe um limite para o titular e um limite para o vice? Vamos pensar aqui no cargo de presidente da República. Existirá um candidato a presidente, que é o titular, mas ao mesmo tempo eu tenho ali o candidato a vice. Quando sairá lá a lista com os limites de gastos, eu vou ter um limite de gastos para o candidato a presidente e um limite de gastos para o candidato a vice? E a resposta é não. Olha só o que diz a resolução. Que o limite de gastos fixado para o cargo da eleição majoritária, e aqui eu não estou falando só de presidente, né? Eu estou falando de presidente, eu estou falando de governador, eu estou falando de prefeito, eu estou falando de senador, estou falando de todas essas possibilidades.
O limite de gastos fixados, então, para o cargo da eleição majoritária é único. Então, isso aqui é importante nós gravarmos. É único. E inclui os gastos realizados pela candidata ou pelo candidato ao cargo de vice ou suplente. Ok? Então, o limite de gastos, ele é único e vai incluir, então, os gastos realizados pela candidata ou pelo candidato ao cargo de vice ou suplente. Então, quando aparecer lá nos limites de gastos do candidato ao cargo de presidente, já contemple que está incluindo ali também o de vice. Só que no caso do senador, apesar de ser eleito também pelo sistema majoritário, eu não falo vice-senador, não existe a figura do vice-senador. O que nós temos é o suplente de senador. Na verdade, os suplentes de senador. Esse limite também estará embutido no limite para o cargo ao titular de senador. Ok? Então, nas eleições majoritárias, existe um limite para o titular e um para o vice? Não. O limite de gastos fixados para a eleição majoritária é um limite único que vai ser contemplado tanto para o titular quanto para o vice. Certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre exceção ao limite de gastos. Olha o seguinte questionamento. Como funciona os gastos advocatícios e de contabilidade? A gente sabe que durante a campanha, o trabalho do advogado muitas vezes vai ser necessário. Ora, caso você queira entrar com uma ação em relação ao seu concorrente, ou o contrário, ou você sofre uma ação, vamos imaginar uma propaganda, uma ação por propaganda eleitoral irregular. Mesmo que você não cometeu a irregularidade, você precisará se defender naquela ação. E hoje, as ações eleitorais como um todo dependem de capacidade postulatória. Depende de que você tenha ali um advogado. Então você vai ter que contratar um advogado. O valor que ele vai te cobrar não é um valor baixo. Cada ação, a depender do caso concreto, tudo isso a gente tem que analisar o caso concreto, vai ter um valor ali específico. Então, esses gastos advocatícios e também os gastos de contabilidade, porque durante a prestação de contas, nós precisamos ter um acompanhamento de uma pessoa que conheça de informações contábeis, conheça ali como prestar contas. E não é simplesmente um contador, é um contador eleitoral de preferência. Um contador que tenha conhecimento do dia a dia eleitoral. E os valores também aqui não serão valores baixos, é um investimento, vou usar essa expressão aqui, né? É um investimento que possui um valor ali que é satisfatório ao exercício daquele trabalho. Bom, muitas vezes os gastos advocatícios de contabilidade, eles superam inclusive o que aquele candidato recebe para a campanha. A gente sabe que um percentual muito baixo de candidatos que recebem subsídios ali do próprio partido, que recebem o apoio do partido para a campanha. A maioria nem recebe. Agora imagine, não recebe recursos do partido, recebe muito pouca doação de pessoa física, por exemplo, e ainda tem que gastar com advogado ou com contador na campanha eleitoral. Pensando nisso, o legislador chegou à seguinte conclusão: eu não posso colocar esses gastos advocatícios e de contabilidade, de consultoria, assessoria e honorários como sujeição a limites, porque senão eu estaria impedindo, criando óbices, criando obstáculos